Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos ouvintes, vocês que estão comigo neste canal, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente nesta quinta-feira. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de Mateus, no capítulo hoje 26. Estamos perto de finalizar o livro de Mateus, o primeiro evangelho. Queridos, eu oro a Deus e peço que vocês se atenham, que vocês se apliquem. Eu os encorajo a orar e ler a palavra de Deus, queridos, é o nosso alimento espiritual. Quer ser fortalecido na sua fé, quer que a alegria, a presença gloriosa do Senhor Jesus seja contigo. Estude a palavra de Deus. Deixe a palavra falar com você, porque a palavra é a boca de Deus. A palavra escrita é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que fala conosco, amém? Então, hoje, falando sobre o capítulo 26, nós vamos aqui que o Senhor Jesus e os seus discípulos celebraram a Páscoa no cenáculo. E Jesus, ali, junto com os discípulos, ele já prediz a traição de Judas, a negação de Pedro. Então, após a ceia, Jesus, ele ora lá no Getsêmani, e ele é preso, né, tudo nesse capítulo, e levado diante do sumo sacerdote. Então, Jesus, quando ele prediz a sua traição e a sua crucificação, por 2 vezes, planos ímpios foram elaborados para matar Jesus, né? Líderes judeus, eles se reuniram no palácio do sumo sacerdote para discutir que forma eles matariam o Senhor Jesus. Então, Judas, ele conspira com estes homens em matar o Senhor Jesus e entregá-lo. E ele traz Jesus, né? Por 30 moedas de prata. Olha só, meus irmãos. E aí, eles não queriam matar o Senhor Jesus antes da Páscoa. Então, Jesus, nesse mesmo capítulo 26, ele é ungido por uma mulher lá em Betânia. Uma mulher, ela derrama um frasco caríssimo de perfume, né? Que é um vaso de alabastro. Era o perfume, né, da época, sobre a cabeça de Jesus. Aí os discípulos criticaram Jesus, né, essa mulher. Disseram, por que não vende esse perfume, né, que é muito caro, e dá dinheiro aos pobres? Aí Jesus, ele defende essa mulher. Ele defende e ele diz 2 aspectos do que aquela mulher havia feito com ele. Ela fez isso, ele disse, para preparar o meu corpo para o sepultamento, né? E ele fala que o ato dessa mulher seria lembrado aonde quer que o evangelho fosse pregado. Hoje nós estamos cumprindo essa profecia de Jesus, né? E Jesus também, nesse mesmo capítulo, ele dá instrução aos seus discípulos, manda que 2 deles vão preparar um lugar lá em Jerusalém para a Páscoa. E ele fala exatamente como é que eles devem falar para o dono desse lugar onde eles foram preparar a Páscoa. E ele vai... Aí também nesse capítulo nós vamos ver a traição, né, que Judas fez com o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, ele fala exatamente nesse capítulo 26, o versículo 20 ao 24, ele anuncia aos 12, né, discípulos que estavam com ele, que ele seria traído. E ele identifica Judas como o traidor. E aí eles vão para a instituição da ceia, e a ceia do Senhor, ela é instituída com o pão e com o vinho. E Jesus fala com relação ao pão que o pão é o seu corpo. E ele fala que em relação ao vinho, que o vinho é o sangue dele derramado para perdoar pecados. E aí lá nesse cenáculo eles cantam um hino, e aí dali eles vão rumo ao Monte das Oliveiras. Meus irmãos, eu estive neste lugar. E quando eu estive neste lugar, a pastora que era a nossa guia, né, espiritual ali, porque tinha também um guia lá de Israel que fazia
que nos levava a todos os lugares, eu tive a oportunidade, eu nunca vou me esquecer disso, de fazer a ceia naquele lugar, de ministrar a ceia. A pastora deu a oportunidade para mim de ministrar a ceia para todos aqueles que estavam ali comigo nessa viagem. E é maravilhoso esse lugar. E nós vemos a ação seguinte ao cenáculo. Jesus ele profere duas profecias em relação aos discípulos. Ele fala assim para os discípulos que todos o abandonariam, mas que ele, após a sua ressurreição, ele os encontraria na Galileia. E ele fala exatamente isso, que Pedro o negaria 3 vezes antes de o galo cantar. E realmente essa profecia liberada pelo próprio Jesus foi cumprida. Quando ele foi preso, todos os discípulos fugiram. E Pedro, ele acompanha Jesus de longe. E aonde Jesus estava, ele ficou lá meio escondidinho, né? Mas alguém o reconheceu como um discípulo dele. E ele nega Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus havia proferido a palavra profética. E quando Jesus os vê, Jesus fala para ele assim: pede que Pedro e Tiago e João vigiem com ele. Eles estavam em oração. E a Bíblia fala que a agonia de Jesus era muito grande. E aí ele faz uma oração. Nesse capítulo, ele implora para que Deus retire o sofrimento que ele está prestes a enfrentar. Mas ele enfatiza, deixa bem claro, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai, não a dele. E quando Jesus novamente retorne para falar com os discípulos, eles estão todos dormindo. Aí Jesus faz a segunda oração, que é semelhante à primeira oração que ele fez. E os discípulos todos sonolentos, dormindo, não veem a agonia de Jesus. E aí Jesus vai e acorda-os. E Jesus os adverte sobre a sua prisão. E ele é aprisionado e Judas identifica Jesus para os soldados com um beijo, né? E Pedro ficou tão irado que ele corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, daqueles soldados, né? E Jesus lembra aos soldados que ele é inocente. E nesse trecho da palavra, ele é acusado, né? E eles ficam todos falando ao mesmo tempo, né? Contra Jesus. E tentam levantar falsas testemunhas contra Jesus, né? E aí, Jesus é condenado à morte, nesse capítulo. E Jesus fala até para o sumo sacerdote, ele admite quando eles perguntam para Jesus, né? O sumo sacerdote, ele pergunta para Jesus se ele era o Messias. E nesse capítulo 26, do versículo 62 ao 64, Jesus ele admite ao sumo sacerdote que realmente ele é o Messias. E aí todo o sinédrio volta e o condena à morte por blasfêmia. E nós vemos nesse capítulo que Jesus ele é agredido. Os líderes judeus, eles gospem, batem em Jesus, né? E levam Jesus para ser crucificado. Tudo nesse capítulo, irmãos. Nesse capítulo nós vamos ver muitos textos. O julgamento, né, de Jesus, a conspiração, o julgamento. Ele faz quando Jesus ele é ungido por aquele perfume, né? A ceia do Senhor que foi feita. E aí Jesus ele prediz que os discípulos o abandonariam, que Pedro o negaria. E aí nós vamos ver Jesus lá no Getsemane,
E quando Jesus é preso, e quando ele está diante do Sinédrio, e Pedro, aí nós vemos Pedro negando Jesus. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos, irmãos, a exemplo da palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Nós devemos vigiar, orar, né? O próprio Jesus falou isso para os discípulos: vigiem e orem. E nós precisamos, porque nós sabemos que o inimigo não brinca, né? Então nós devemos vigiar contra os ataques do inimigo nas nossas vidas e orar e se levantar contra toda ação do maligno contra as nossas vidas. E saber que quando ele tentar avançar em alguma área da sua e da minha vida, nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, nós vamos chamar o nome de Jesus, nós vamos declarar as promessas de Deus e vamos estabelecer entre nós e o inimigo das nossas almas uma fortaleza, uma barreira, uma defesa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique com essa palavra. Esse capítulo, ele é bem extenso, porque ele fala exatamente todos esses textos que eu comentei aqui, enxugando bastante, né? Mas que Deus os abençoe ricamente, que você possa estudar a palavra de Deus. Estude esse capítulo, muito importante, meus irmãos. Amanhã nós vamos para o capítulo 27. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.